EA, mais ensino, mais aprendizagem, mais partilha, mais conversa, mais ajuda. Tudo isto em 10 minutos de aprendizagem. Olá, ora viva, espero que estejam todos bem de saúde. Quem fala para vocês é o vosso amigo carismático Tomás Eugênio Tomás. Conflito de identidade ou de personalidade é a temática em questão. Hoje teremos o nosso segundo programa da rubrica 10 minutos de aprendizagem. Todo ser humano nasce com dois desafios. Com o passar do tempo, isto começa se alterando todos os dias. Desafio interior e desafio exterior. O que é que vai ser o desafio exterior? O desafio exterior, tal como o termo já diz, exterior, é algo que está fora. Ou seja, são as lutas, são os sentimentos, são as vivências que o mesmo ser humano vai enfrentando ao longo do dia a dia. Essas vivências serão problemas, lógico, só que esses problemas muitas vezes acabam nos afetando. Aí vai surgir o desafio interior, ou seja, o desafio interior vai ser como é que nós vamos poder lidar com os problemas exteriores. Imagine, como é que nós vamos poder lidar com o amor, como é que nós vamos lidar com a ansiedade, como é que nós vamos lidar com a perda ou com alguma coisa que nos machucou bastante. Então, em resumo, o ser humano nasce com estes dois desafios, todo o ser humano. O que é que vai ser na realidade conflito de identidade? Para nós podermos definir conflito de identidade, deveríamos olhar o que Morgan diz. Para Morgan, conflito de identidade vai ser uma mudança que cria uma crise instantânea, ou seja, vai ser um conflito que vai ser causado através do desafio exterior, tal como fiz referência. Para existir o desafio interior, primordialmente deve existir o desafio exterior, que vai ser tudo o que nós temos enfrentado. Então, as mudanças, as incertezas fazem parte do desafio exterior. A forma que nós vamos poder lidar com isto vai ser o desafio interior. Então, o Morgan aqui traz essa ideia básica, a chave. Ainda os outros também dizem que esse conflito de personalidade ou de identidade pode ser vista como a pessoa lidar com as suas inquietações, incertezas, dúvidas e a sua forma de agir perante uma situação. Nós já tivemos em várias situações em que estamos a viver o presente só porque aconteceu uma situação quase relacionada com aquilo que nós já passamos, recorremos e fizemos lembrar, ou seja, ficamos prendidos ao passado e isto chama-se, ou ainda estaremos perante a um conflito de identidade. Ou seja, o conflito de identidade nos traz o passado, ou seja, recorremos o presente, mas olharmos no passado. Ou seja, se nos machucaram no passado e se tiver alguém que nos machucou no presente, vamos recorrer àquela situação e transbordar com o nosso presente. E isto vai trazer aquilo que chamamos de comparação. Imagine, temos muitas pessoas que infelizmente não têm os seus pais vivos e tiveram bons momentos com os pais. Perante uma situação, essas pessoas acabam fazendo referência, dizendo: se o meu pai tivesse vivo, isso não poderia acontecer. Se a minha mãe tivesse viva, isso não poderia acontecer. Aí também, por um lado, estaríamos perante um conflito de identidade. Porque a pessoa está muito prendida ao sentimento que tem pelos seus pais. Infelizmente, o seu pai ou a sua mãe já não se faz presente no mundo. Mas essa pessoa acaba recorrendo aos sentimentos que tem pelo pai ou pela mãe, ou ainda por um outro familiar. Isto também é um conflito de identidade, ou ainda crise de identidade.
Como é que vai ser também chamada a crise de identidade? Numa outra instância, a crise de identidade poderíamos olhar se calhar na raça, religião, hábito e costume, não só, mas na psicologia, porque nós estamos a falar num âmbito psicológico, vai ser tudo isso, sentimento, vai ser uma gama de coisas que rolam na nossa mente. E também nós teríamos que olhar 4 pilares ao falar de conflito de identidade ou de personalidade. São termos semelhantes. Nós temos 4 conflitos de identidade que quase todo ser humano pode enfrentar, mas é fundamental que deva ter acompanhamento psicológicos ou de psicólogos e terapeutas. No entanto, nós teríamos 4 pilares que são intrapessoal, ou seja, conflito intrapessoal. O que é que vai ser o conflito intrapessoal? Vai ser problemas que estão relacionados ao indivíduo, ou seja, é um problema meu, um problema teu. Existem problemas na nossa vida que não estão a ser resolvidos porque nós não queremos. Existem problemas exteriores que não estão a ser resolvidos porque nós não queremos, porque nós temos medo de enfrentar certos desafios. Primeiramente, para nós estarmos bem com alguém, devemos estar bem conosco mesmo. Saber enfrentar os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias e não só. Aí estaremos perante ao conflito chamado intrapessoal. Depois temos o conflito interpessoal, diferente da intra. Esse é interpessoal. Ocorrem com 2 ou mais pessoas. Imagina, eu estou aqui com meu irmão, estou aqui com meu colega e não só. Existem conflitos que vão decorrer através dessas 2 ou mais pessoas. Esses conflitos podem afetar a mim e podem afetar a ele ou a ela. Então, são coisas que também, se nós tivermos o controle, não vai nos afetar da melhor forma possível. A pergunta é: há uma possibilidade de lidar com o conflito de identidade? Sim, e nós vamos chegar até aí. Depois temos o conflito intragrupal, que está relacionado ao trabalho da equipa, dentro da equipa. Ou seja, estamos a trabalhar numa empresa, numa escola e não só. No decorrer do trabalho começam a surgir vários problemas. Esses problemas vão trazer aquilo que chamamos de conflito de identidade também. Vai ser necessário nós sabermos lidar com o mesmo problema ou com a mesma situação. Depois teríamos intergrupais, ocorrem em departamentos ou em equipas distintas. Imagina, para quem trabalha numa escola, temos a equipa pedagógica, né? Esse problema vai só estar para a equipa pedagógica, não vai afetar outros departamentos. Na saúde temos a equipa dos enfermeiros, médicos e não só. Há problemas que só vai afetar a equipa dos enfermeiros, só vai afetar os médicos, os doutores e não só. Fiz uma questão a princípio, como lidar com o conflito de identidade. Para lidar com o conflito de identidade, primeiramente é fundamental que nós devemos se abrir com os outros. Por outro lado, devemos nos conhecer. Eu tenho dito e defendo isto na regra do jogo. O ser humano, ou quando o ser humano se conhece, acaba saber lidar com todos os problemas que podem advir na sua vida. Então, para quem ainda não leu a regra do jogo, aproveite, adquire. São 4.000 kwanzas. No formato digital, 2.500 kwanzas, adquira. O outro é converse com alguém especializado. Quem é especializado na área? Estamos a falar de terapeutas, estamos a falar de psicólogos e não só. Faça uma reflexão produtiva sobre você, aquilo que eu dizia quando fiz referência à regra do jogo. Não se apegue demais aos questionamentos. Existem momentos que nós queremos saber de tudo um pouquinho. Muitas vezes, quando nós queremos saber de tudo um pouquinho, acabamos saindo mal. E saindo mal, acabamos estar depressivo, porque o conflito de identidade traz uma consequência que pode nos levar a ser depressivo, que pode nos levar a ser ansioso em muitas esferas da vida. Por esta razão que é fundamental termos essa noção. Por outro lado, algo que eu queria dizer, ou poderia dizer a princípio, é quais são as causas do conflito de identidade. Temos, por exemplo, o abuso
a rejeição, o orgulho, a passividade, a fuga e a agressividade trazem como causa do conflito de identidade. Imagina alguém que já sofreu agressão, alguém que já sofreu um abuso sexual ou psicológico. A qualquer momento que se deparar com uma situação do gênero, esta pessoa acaba ficando mesmo, ou seja, vai recordar aquilo que acabou por viver. Então ela vai estar prendida àquilo que ela passou ao passado, não só sente medo, sente pavor daquilo que já viveu em algum momento. Por outro lado, as pessoas que vivem ou que têm conflito de identidade são muito dependentes, ou seja, acabam dependendo das ideias dos outros, não têm muitas vezes ideia própria. Se o fulano disse faz isso, a pessoa vai fazer, porque ela não consegue refletir ou ele não consegue refletir da melhor forma possível. Então, amigos, vamos procurar evitar ter conflito de identidade, porque é uma situação, é uma doença. Considero isso como uma doença, porque trabalha com a mente. Tudo que trabalha com a mente, para mim, desde que faça mal, é considerada uma doença. Eu sou o Tomás Eugênio Tomás. 10 minutos de aprendizagem é o nosso programa, apoiado pelo projeto Ensinar e Aprender. Sigam-nos na página ou no Facebook, pesquisem Ensinar e Aprender, pesquisem Tomás Eugênio Tomás no Facebook e em todas as plataformas digitais, YouTube Tomás Eugênio Tomás, TikTok Tomás Eugênio Tomás. Estamos juntos, forte abraço. Tal como se diz o lema do projeto Ensinar e Aprender, independentemente das coisas não estiverem dar certo na sua vida, por mais que as coisas não vão de acordo com o que você perspectiva, lembre-se, um dia seremos nós. Um forte abraço e esteja com Deus. Mais ensino, mais aprendizagem, mais partilha, mais conversa, mais ajuda. Tudo isto em 10 minutos de aprendizagem.